Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Mariana Mantzky, sou fisioterapeuta, especialista em intestino infantil e esse é meu canal. Aqui eu vou falar sobre tudo que envolve a saúde infantil, a saúde da família, baseada nas minhas especializações em suplementação pediátrica e principalmente em epigenética. E hoje eu quero conversar com você sobre desparasitação. Um assunto que todo mundo fala, ninguém entende, todo mundo tem medo, reclama um monte, né? E aqui é um canal que a gente pode conversar abertamente sobre isso, porque o que mais tem é profissional dizendo que não tem embasamento científico, que isso não tem nada a ver, que isso é só para vender protocolo, mas ninguém entrega o que a família realmente precisa, que é de solução. Muitos profissionais dizem que não existe mais vermes, que não precisa mais se preocupar com isso, que só aparece em condições muito precárias, e isso é uma verdadeira mentira. As crianças estão adoecendo cada vez mais, não só vejo em consultório, como vejo com as minhas mais de 4.000 alunas dentro do Kids Gut, como vejo com as pesquisas que estão saindo recentes, de que as crianças estão se contaminando cada vez mais, seja por via alimentar, porque elas pegam nos brinquedos, com os bichinhos em casa, estão sempre no chão, estão sempre brincando. Então hoje a gente não consegue mais dizer que isso não existe. Não só existe, como é visível. Se você prestar bem atenção, não deveria aparecer assim nas fezes. E as crianças estão apresentando cada vez mais. O que acontece na maioria das vezes é que muitas vezes os pais não conseguem ver, né? Às vezes a criança está na escola o dia todo, os pais trabalham o dia todo, não conseguem estar ali na hora que a criança vai ao banheiro para ver que realmente tem vermes no cocô, mas eles estão ali, estão por toda parte. Criança que, eu já vou falar para vocês sobre os sintomas, para vocês ficarem bem atentas aos sintomas, para ver se realmente, nossa, faz sentido, meus filhos estão sentindo isso e a gente precisa agir. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que não caiam nisso, no sentido de que não existe mais. Existe, e existe cada vez mais. A gente precisa desparasitar naturalmente e com frequência para poder eliminar esses parasitas, para eles não atrapalharem a nossa saúde. Então eu fiz aqui uma listinha de tudo que eu quero falar com você, eu tô aqui pronta para começar a atender, tinha uns minutinhos, eu falei, quer saber? Eu vou gravar um vídeo que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, e cada vez mais vocês vão ver vídeos assim, mais rapidinhos aqui no canal, onde eu posso sentar contigo e conversar sobre os assuntos que estão acontecendo na semana no consultório e lá nas minhas outras redes sociais. Vou deixar inclusive os links aqui para você me seguir em outros lugares se você ainda não me segue. Então, o que a gente precisa entender? Quais são os sintomas? Como eu sei que o meu filho tem vermes? O primeiro e mais comum é a coceira no bumbum. Criança que está sentada, geralmente no final da tarde. Criança que está lá sentada, está brincando, quando você olha, está lá coçando o bumbum, está com a mão dentro da calça, está coçando meu bumbum, está coçando meu bumbum, está sentada e está se coçando. Então essa é a primeira, mais clássica sinalização de que é possível que essa criança esteja com parasitas, principalmente oxiúrios, que são esses que dão esse tipo de sintoma, que é a coceira no bumbum. Outros sintomas que não são tão evidentes, mas que também trazem para nós a possibilidade de que essa criança está com parasitose, e a gente chama isso de infestação parasitária, insônia, sono agitado, ranger de dentes. Essa questão do ranger de dentes tem várias outras causas também, mas é muito comum em crianças que estão com infestação parasitária, ficar rangendo os dentes quando está dormindo, e muitas vezes a criança está ansiosa, está com um sono super agitado, reclama que tem dor ao redor do umbigo, também é muito comum, e daí não tem nada, aí faz exame e não aparece nada, não vai aparecer mesmo, né? Por quê? Porque dentro dos exames não consegue perceber, não é perceptível assim. Muitas vezes as crianças fazem exames de fezes, aqueles que fazem 3 vezes, sabe? E não aparece nada. Justamente por quê? Porque ele não é detectável assim. A gente consegue perceber nos sinais, nos sintomas. Eu costumo dizer que a clínica é soberana, né? Então, o que significa isso? Que é o sintoma que a pessoa está apresentando e é através dele que a gente vai avaliar quais são os outros para dizer, realmente, isso daqui
é uma infestação parasitária. Então, dor a criança pode sentir, desconforto abdominal, desejo maluco por doce, tem comida, ela tem tudo, ela não quer comer, mas ela quer comer porcaria, coisa que não é para comer. Quer comer um docinho, quer comer fora de hora, quer comer o tempo inteiro. Isso é um grande sinal de que quem está pedindo esse doce aí é justamente o verme, né? É o parasita que quer isso. Então, esses são os principais sintomas, não só da criança, mas no adulto também. Então, se você se identifica com algum desses sintomas, coloca para mim aqui nos comentários para eu saber que você também pode ser que esteja com uma infestação parasitária e é importante a gente cuidar. Até porque o que eu vejo muito hoje, né? A gente fala sobre essa alimentação que traz saúde e a maioria dos adultos, a maioria das mulheres, inclusive minhas amigas, começa a fazer dieta, né? E aí olha lá no prato delas, mais da metade do prato está cheio de salada. Não estou dizendo que não é para você comer salada, estou dizendo que ali é um grande foco de parasitas. Ali você consegue já, você não sabe como foi feita a higienização dessa salada, ali você já está ingerindo em grande parte. Então, isso a gente precisa cuidar. As carnes também, né? Quando são mal passadas, quando não tem um certo manuseio correto, né? Então, isso tudo a gente precisa prestar atenção. Tá vindo parasita de tudo quanto é lado, nas frutas também. Então, não adianta só achar que isso é uma condição de saneamento básico, como diziam antes, né? Não, isso já é uma questão de saúde pública. A gente está em contato com vermes e parasitas o tempo inteiro. Não tem como a gente se blindar completamente. A gente precisa saber as estratégias para estar o tempo todo desparasitando, o tempo todo limpando esses intrusos aí do nosso organismo. E aí outro ponto, o que acontece se não desparasitar? Né? Qual que é o problema? E aí é a questão mais importante que a gente precisa levar em consideração. Porque se a criança está com infestação parasitária, ou até mesmo um adulto, né? Ela não consegue absorver corretamente os nutrientes. Então é aquela criança que você vai lá, você faz os exames estão baixos. Aí você vai e suplementa essa criança. Mas suplementa, você refaz os exames. Deus, mas ainda está tudo baixo. Os níveis não aumentaram nada. O que está acontecendo? Justamente porque quem você está alimentando é o parasita. Ele se alimenta daquilo que tem dentro do intestino da criança. Então, você está entregando ali tudo que ele precisa para se desenvolver lá dentro, né? E olha que coisa interessante. Os parasitas não estão só no intestino. Eles estão no rim, eles estão no fígado, eles vão ao cérebro, nos olhos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Por isso é importante a gente fazer várias vezes a desparasitação, de forma natural de preferência, porque não vai agredir o teu organismo, não vai agredir o organismo da criança e vai trazer uma periodicidade. Então, mesmo que você continue se contaminando, que é muito comum, é justamente isso que acontece, você está sempre limpando, está sempre limpando. E quando a gente faz a desparasitação, o organismo da criança melhora, a saúde da criança melhora, a imunidade da criança melhora, porque a maioria desses parasitas estão lá no intestino. Quando a gente consegue removê-los, eliminá-los, a gente melhora a absorção de nutrientes, a gente melhora a condição dessa comunicação do intestino com os outros órgãos, que faz, consequentemente, que a imunidade da criança aumente. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. Existem várias formas de desparasitar, né? Então, você pensa em desparasitação, já vem a Anitta na cabeça, né? Vem a Anitta, vem albendazol, vem esse monte de remédio que a gente encontra lá na farmácia. Qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Esses remédios de farmácia, eles não eliminam todos os tipos de vermes e parasitas. São tipos específicos, cada ativo age de uma forma. Só que o problema maior deles ainda é a consequência, as reações que esses remédios acabam trazendo para as crianças. Então a criança toma o remédio, depois está com enjoo, está com vômito, está com diarreia. Eles atrapalham a mucosa intestinal porque eles são altamente agressivos ali dentro da mucosa intestinal. A criança tem tontura, a criança passa mal e o pior, quando a gente mata esses vermes e parasitas, eles liberam toxinas. Essas toxinas num organismo que não está preparado acabam ultrapassando ali a barreira do intestino
esse intestino que já pode estar cheio de outros problemas, não só causados pelos parasitas, mas sensibilidade alimentar, a mucosa intestinal ela já está debilitada. E quando ela está debilitada, quando ela está machucada, ela está cheia de buraquinhos. Então, quando esses parasitas são eliminados, quando eles morrem, eles liberam toxinas. E essas toxinas passam por esse buraquinho lá na mucosa intestinal e acaba indo parar na corrente sanguínea. Por isso que tem muita criança que tem coceira, sobe assim aqueles grossor, não sei como é que fala aí, mas aqui no interior do Paraná, a minha mãe, minha avó fala grossor na pele, né? Sobe da dermatite, a criança fica toda machucada, toda empelotada. Por quê? Porque extravasou lá na corrente sanguínea a toxina daqueles vermes e parasitas. Por isso que eu não indico também que quando a mulher está gestante ou quando ela está amamentando desparasite, né? Isso tudo eu ensino lá no Kids Gut. Por quê? Porque quando está amamentando, quando está grávida, elimina esses parasitas, os parasitas eliminam toxina, e essa toxina vai direto para o bebê via placentária se essa mãe está grávida e para o bebê via amamentação se ela está amamentando. E aí é mais uma carga de toxinas para essa criança, além de todas as outras que ela acaba recebendo ao longo do tempo, e a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso, né? Que a gente cuide o que a gente está fazendo, porque não é simplesmente chegar lá e tomar um remédio. Ó, vai lá, pega na farmácia e toma esse remédio que vai acabar com os parasitas. Além de não acabar com todos os tipos, ainda por cima traz um monte de consequência para a saúde das crianças. Então, outra forma que existe, que muitas pessoas falam, né, de desparasitação natural é através de tintura. A tintura também é uma forma que eu não recomendo para crianças, porque a tintura ela é muito concentrada, o que faz com que possa sobrecarregar e trazer lesão hepática e toxicidade muito avançada. Então, acaba lesionando o fígado, acaba lesionando o rim por conta das tinturas. Então, eu, Mariana, não recomendo que desparasite crianças com tinturas. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo o que, então? Né? Eu recomendo que, primeiro, a gente cuide desse intestino. Primeiro de tudo, eu preciso tratar esse intestino. Eu preciso cuidar dele, eu preciso trazer de volta a saúde para essa mucosa intestinal. Se é uma criança que vem apresentando outros sintomas, como sensibilidades alimentares, come tal coisa e passa mal, tem a PLV, uma criança que tem autismo, uma criança que tem TDAH, uma criança que já tem outros sintomas físicos, então a gente precisa ter muito cuidado, é sinal de que esse intestino está debilitado, está com a imunidade baixa, essa criança está sempre gripada, sempre com o nariz correndo, é cheia de alergia, não dá para tacar um remédio de farmácia assim, porque a consequência vai ser muito maior. Então, primeiro de tudo, a gente vai tratar esse intestino, como eu ensino lá no Kids Gut. Depois a gente vai desparasitar. Desparasitar de formas naturais. Lá como que eu ensino? Você vai fazer com chás ou com homeopatia. São formas gentis e extremamente eficazes, onde você vai perceber que de fato dá para ver muitas vezes os parasitas saem ou diluídos. Eu ensino vocês como perceber isso nas fezes, né? Porque às vezes sai diluído ali nas fezes. Não é uma coisa que você vê saindo. Lembra, antigamente, não sei se é do tempo de vocês, né? Mas eu lembro que minha mãe conta que saía até pelo nariz o bicharedo, quando elas tinham bicha, né? Chamavam isso de bicha no tempo dela. Então, saía pelo nariz, saía pela boca. Não é assim, tá? Hoje em dia, e através do Kids Gut, não é assim que sai. Ou eles saem diluídos ali entre as fezes, ou você consegue perceber, sim, eles já na fraldinha do bebê, se usa fralda. A gente faz a partir de 1 ano e meio a desparasitação dentro do Kids Gut. Então, são formas sutis, gentis e extremamente eficientes de cuidar do seu filho. É muito importante que a gente desparasita ao menos 3 vezes ao ano. Então, um ciclo completo do Kids Gut dá mais ou menos 3 meses. Então, você consegue fazer um atrás do outro para poder blindar realmente essa saúde da criança, essa imunidade da criança. Quando a gente percebe que os nossos filhos estão melhorando, estão diminuindo a frequência com que ficam doentes, estão diminuindo esses sintomas que eu expliquei para você,
que significam aí que possivelmente ela está com vermes, você percebe. Nossa, então isso faz sentido. Isso é importante. Assim eu consigo ajudar os meus filhos. E não só as crianças podem fazer esse tratamento que eu desenvolvi, que são 4 fases, mas também os adultos se beneficiam demais, e é bom que a família toda pode fazer junto, né? Menos as gestantes e as que estão amamentando essa fase da desparasitação. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer para você uma luz assim sobre o que é a desparasitação. Será que meu filho tem vermes? Como que eu vou identificar tudo isso? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu faço questão de vir responder. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, porque agora, ó, cada pouco eu vou trazer vídeos novos para vocês, e assim vocês ficam sabendo antes quando as coisas acontecem, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.